Olá, família bendita do Senhor. Hoje eu quero trazer uma reflexão. Hoje eu quero te chamar e te dar um alerta sobre o cuidado com o que você fala com as pessoas, o que você ouve das pessoas e como isso pode afetar a sua família de forma trágica. Porque quando você compartilha algo da sua casa com alguém, uma dor, uma angústia, um problema que você viveu com o seu cônjuge, essa pessoa ela vai agir com empatia e provavelmente vai massagear o seu ego, vai falar, puxa, que coisa desagradável, como é que seu cônjuge pode te tratar assim, dessa forma, por que ele não te valida, por que ele te despreza dessa maneira? Mas às vezes isso pode ser somente uma falha de interpretação. Às vezes o seu cônjuge não está te ignorando nem te desprezando, simplesmente está com um problema sério e que ele não quer trazer esse peso sobre você, não quer dividir esse fardo pesado com você, porque sabe que talvez você não esteja pronto ou pronta para isso, né? Uma mulher que esteja sofrendo assédio no ambiente de trabalho, ela pode se tornar insegura de falar isso para o marido e o marido tomar uma atitude drástica e ela perder o emprego ou perder até o marido, a liberdade do marido, a gente nunca sabe. Um marido que às vezes está passando por um problema do trabalho, não quer trazer esse problema para a esposa, ou se ele se sentiu invalidado. Então, cuidado com quem você comenta, principalmente se for do sexo oposto, porque toda pessoa frustrada no casamento, com algum problema, se for comentar com alguém do sexo oposto, é a oportunidade da fragilidade onde você encontra uma brecha. E eu quero falar que a Bíblia relata que existe um pecado chamado em hebraico de Lashon Hara, a língua maldita, a língua má, a língua do mal. E Davi fala assim, coloca um anjo na porta da minha boca. Então, muito cuidado com aquilo que você fala. Isaías fala assim, ai de mim, quando ele tem contato com o trono dos céus, ele fala, ai de mim que sou um homem impuro, de impuros lábios e meus olhos viram o Senhor. Ou seja, de acordo com o que você fala, se você tem lábios impuros, quando você tiver um encontro com o Senhor, você pode perecer, porque ele fala, ai de mim que vou perecendo. Então, mas hoje eu quero focar em outro aspecto. Cuidado com quem você escolhe para tratar o seu casamento. Procure pessoas cristãs. A Bíblia fala assim, ó, na mesa de conselheiros há bom êxito. Então, procure conselheiros. Mas que conselheiros são esses? A Bíblia também fala, não se sente à roda dos escarnecedores. A Bíblia fala o seguinte, no Salmo 139, amigo sou daqueles que amam e temem a Deus. Então, aquele que ama a palavra do Senhor, aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, que não vai jogar mais lenha na fogueira, que não vai provocar mais contenda no seu casamento, mas que sim vai te ajudar a reconhecer as qualidades do seu cônjuge. Não, mas isso está acontecendo agora, mas será que vai agir com temperança, que vai tentar te ajudar a preservar a família, porque a família, ela é o objetivo maior de Deus, porque Deus falou assim para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê que o inferno ele tem procurado de toda forma destruir a família. E eu gostaria de narrar uma história para vocês entenderem como é necessário, às vezes, buscar pessoas que tenham, inclusive, ferramentas técnicas e ferramentas bíblicas para sanar essa questão. Então, é muito importante que a sua igreja tenha um ministro, um pastor, que seja casado, que tenha uma família estruturada e que provavelmente seja o pastor escolhido, ungido, separado para tratar de casais pelo pastor da sua igreja. Mas talvez você não queira levar os seus problemas conjugais para a igreja. Então, você procure profissionais sérios, profissionais cristãos. Não vai procurar qualquer pessoa,
qualquer psicólogo, qualquer terapeuta. Existem psicólogos muito bons, existem terapeutas muito bons, mas eu vou te narrar uma história que chegou ao meu consultório. Essa história nunca saiu da minha memória. Um casal estava em crise, ela começou um processo terapêutico para tratar de ansiedade e depressão, síndrome do pânico, a mulher no caso, e pouco tempo depois o marido notou uma mudança comportamental muito séria. Ela passou a dizer não para tudo. Vamos conversar? Não quero conversar agora. Vamos sair? Não, eu não quero sair não, quero ficar em casa. Vamos ficar em casa esse final de semana? Não, eu quero sair. Ué, mas semana passada você não queria sair? Não, mas esse final de semana eu quero sair. Mas é que... Tá, então vou sair sozinha. Então, tudo mudou, não cedia 1 milímetro, não queria negociar nada, não queria dialogar com nada. E quando o marido perguntou o que estava acontecendo e foi se aprofundando na conversa, veio uma resposta que o assustou. Ele descobriu que a terapeuta disse que ela precisava se priorizar, que deveria colocar os limites, impor limites ao marido e que devia colocar-se a si mesmo como prioridade, valorizar-se. E caso ela não quisesse fazer alguma coisa, ela não era obrigada a fazer se ela não sentisse vontade. E ela só deveria fazer aquilo que dava vontade nela ou dava prazer nela. Eu tenho um nome para isso: hedonismo, a busca pelo próprio prazer, a busca de satisfazer o próprio ego, ou seja, o egoísmo. Então, dias depois, o marido que pagava essa psicóloga, essa profissional, perguntou o que aconteceu e tal, eu acho que esse procedimento não foi legal. E aí, durante essa conversa, ele perguntou: existe esperança para o nosso casamento? E a resposta foi a seguinte: a terapia não serve para restaurar casamentos. A terapia serve para restaurar indivíduos e muitas vezes ela ajuda as pessoas a se separarem com menos traumas, com menos sofrimentos, né? O casal se separar sendo amigo, porque a prioridade é a pessoa ser feliz e não permanecer casada. Naquele instante, aquele homem percebeu que existiam 2 filosofias completamente diferentes diante dele. Uma era o que a Bíblia dizia, né? Que aprenda a amar, aprenda a servir, aprenda a perdoar, reconstruir, e que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E que a filosofia daquela terapeuta era: busque a sua felicidade acima de tudo, importe-se só com você mesma, coloque-se acima de tudo. É claro que existem situações extremas com relação a casamento, e quando existe abuso, risco de vida, violência doméstica, nas quais a separação pode ser necessária até para preservar a integridade física e emocional. Então é muito difícil para um pastor ele chegar e falar assim: não, você não deve se separar porque a Bíblia fala que você não deve se separar. Você tem que pensar que se a pessoa está sendo agredida, está sendo abusada, está tendo a sua integridade física ameaçada, entendeu? Por exemplo, houve um caso onde o cliente com depressão, ele descobriu que a esposa tinha um amante, ele era dono de um restaurante, e o negócio dele era bastante próspero, e o amante, juntamente com a esposa, estavam planejando tirar a vida dele. Então, num caso como esse, é imprescindível que haja o divórcio, a separação. Então, a maioria das crises conjugais, ela nasce do orgulho, de má comunicação, de ego ferido, de expectativas frustradas, de falta de disposição de morrer para si mesmo e falta de entendimento na comunicação. De repente você é uma pessoa que expressa o seu amor com serviço. Mas eu faço tudo por ele. Ele chega em casa, a roupa está no lugar,
tá tudo limpinho, tá tudo passadinho, mas de repente a expressão de amor dele não é serviço, é toque físico. Ele quer beijo, ele quer abraço, ele quer carinho, ele não quer a roupa lavada e a comidinha na mesa. De repente a expressão, a forma dele se expressar é verbal, então ele te enche de elogios, te enche de carinho e fala, então ele vai se sentir amado se você também fala, nossa meu amor, você está bonito hoje. Elogia quando ele fizer a barba, olha, ficou bom com a barba feita, poxa, você cortou o cabelo, ficou bonito, puxa, então obrigado por você ter feito aquilo, tá amor? Então valide, porque se ele é verbal, então aprenda a comunicação do seu marido, aprenda a observar, pode ser que ele seja do serviço, pode ser que ele também não diga que te ama, pode ser que ele não traga presente, pode ser que ele não fale muita coisa, mas ele é uma pessoa que serve, que vai, que trabalha, que paga as contas. Essa é a expressão de amor dele. Meu pai nunca foi um homem de muitos abraços e beijos, mas o meu pai se matava de trabalhar para sustentar a família, para dar um padrão de vida adequado para nós, para conseguir pagar colégio particular para os 3 filhos. Então essa era a forma dele expressar o amor. Então você precisa entender. Para você entender mais sobre isso, eu vou te dar uma dica. Eu vou gravar um vídeo sobre as 5 linguagens do amor. E você pode comprar esse livro, As 5 Linguagens do Amor, ou você pode buscar em outro canal na internet. Agora, voltando a esse caso desse casal específico, ele interrompeu a terapia da esposa com essa profissional e eles procuraram começar a fazer coisas juntos, sair, se divertir, buscar lugares. Então eles foram numa casa noturna onde eles pudessem escutar música, dançar, tentar lembrar aqueles momentos da adolescência deles, quando eles se conheceram, quando eles eram felizes, criar gatilhos. E eles chegaram nessa casa noturna e, para surpresa dele, ele encontrou aquela terapeuta que estava aconselhando eles a separarem-se. E ela estava profundamente abalada e, inclusive, ele relata que notou que ela estava alcoolizada. E, entre muitas lágrimas, ela contou que descobriu que seu próprio casamento havia acabado, porque ela detectou uma traição, um adultério do marido. O marido usava as redes sociais para encontros íntimos, para adultério. Então ela desconfiou, descobriu, percebeu o canal. Ela, não sei qual era o aplicativo, a coisa da época, mas ela marcou o encontro e ela foi no lugar da amante, da pessoa que iria adulterar. E quando ela chegou lá, o marido estava esperando no local. Ela confirmou que ele era adúltero e aí o casamento acabou. Então, naquele momento, surgiu uma pergunta inevitável. Quem está ensinando você a construir as suas alianças? Consegue construir as próprias alianças? Porque aquela mulher que ensinava a dizer não, será que ela também não estava dizendo muito não? Será que ela não estava se negando a partilhar de uma vida com aquele marido? Será que ela não estava agindo de uma forma muito individual? Eu não quero entrar em detalhes, mas se ela não soube cuidar do próprio casamento, é difícil ela cuidar de outras. Eu não estou dizendo que alguém precise ser perfeito para ajudar outras pessoas, mas significa que você deve prestar atenção na cosmovisão de quem está aconselhando a sua família. Então, você como mulher, você não vai se aconselhar com pessoas divorciadas a respeito do seu casamento. Você não vai buscar um aconselhamento espiritual fora do ambiente. Por exemplo, esse canal é cristão, eu tenho uma cosmovisão cristã e eu sei que tem pessoas que oferecem ajuda espiritual do tipo, trago a pessoa amada em tantos dias. Tem gente que busca ajuda espiritual com entidades de ritos africanos. Aí você vai olhar qual a história dessa entidade. Não, essa entidade aqui é um malandro. Essa entidade aqui é uma prostituta. Cara, como é que alguém vai se aconselhar e buscar ajuda para manter o seu matrimônio
numa cosmovisão de prostituição, ou de hedonismo, ou de malandragem. Então, eu quero alertar você para você tomar cuidado com quem você abre sua boca, com quem você fala da sua casa, do seu casamento, porque existem profissionais que enxergam o casamento como um contrato completamente descartável. E casamento não é contrato, é uma aliança, e uma aliança não tem fim, ela é irrevogável, ela é incondicional e ela é individual, é de mim para você, não é de você, ela é unilateral. Não interessa o que você fizer, Deus tem uma aliança contigo, é unilateral. Então, se você é cristão, deseja salvar a sua família, deseja evitar problemas, feche sua boca em determinados ambientes. Escolha falar bem do seu cônjuge. E eu quero citar principalmente alguns textos de Provérbios, onde fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Edificar a casa é colocar fundamentos, é colocar colunas, é colocar colocar a sua casa sobre a rocha. O seu marido, a mulher sábia, a Bíblia diz que o seu marido é louvado, o seu marido é honrado às portas da cidade. Então, a Bíblia não fala que é o marido que edifica a esposa, fala que é a esposa que edifica o marido. Então, à medida que a esposa valida o marido, que ela honra o marido, que ela, né, ali fala de uma mulher completamente empoderada, fala de uma mulher que ela pega o dinheiro, que ela investe, ela compra uma vinha, ela paga os funcionários, ela compra as roupas, veste as crianças, ela é uma mulher completamente empoderada. Percebeu? E é ela que edifica a sua própria casa. E a Bíblia fala que a tola a derruba com as próprias mãos. E eu digo mais, as suas próprias mãos podem ser através da sua própria boca, da sua própria língua. Então, muito cuidado com quem você compartilha da sua vida conjugal, da sua vida íntima. E escolha alguém cristão que tenha a mesma cosmovisão para cuidar da sua família. E toda terapia, ela produz frutos coerentes com a filosofia que ela sustenta. Então, uma terapeuta hedonista, um terapeuta hedonista vai falar, cara, você não merece viver isso não, você merece mais do que isso, chuta o balde, abandona, vai viver a tua vida. Só que o que ninguém te conta é o trauma que o seu filho vai viver, o seu filho ou sua filha. A falta de uma referência paterna ou materna tem gerado problemas de identidade, inclusive de identidade de gênero nas crianças. Ninguém te conta que depois você pode ter um novo relacionamento, filhos desse novo relacionamento, e aí você vai viver a mesma coisa que Abraão viveu tendo um filho com Sara e outro com Agar. Sara tinha ciúme do filho Ismael, e Agar teve que se afastar de Ismael e se afastar de Sara, de Agar. Então você vai ser privado do convívio, vai ser difícil o seu convívio. Você vê que tem diversos problemas. Mas Jacó tinha duas esposas, Lia e Raquel. Você vê que era uma disputa constante entre elas. Então, se você não quer viver uma vida, vamos dizer assim, infernal, porque ninguém te conta o que vem depois. E normalmente as pessoas trocam 6 por meia dúzia, né? Então, muito cuidado com o que te falam a respeito de alegrias efêmeras, soluções rápidas e atalhos. Então, se a filosofia é apenas satisfazer desejos individuais, talvez você saia mais independente, mas não necessariamente preparado para amar. Se a filosofia é de aprender a servir, perdoar, dialogar, reconstruir, talvez você descubra que Deus ainda pode fazer florescer aquilo que parecia morto. A palavra de Deus no livro de Jó diz o seguinte: a árvore cortada ao cheiro das águas ainda brotará e produzirá frutos. Então, existe esperança. Então, o meu trabalho como terapeuta não é alimentar o ego das pessoas, mas ajudá-las a desenvolver
maturidade emocional, responsabilidade, comunicação e passar por um processo, porque tudo na vida é um processo. Você nasceu, você cresceu, você estudou, nada acontece de uma hora para outra. O de repente, ele leva tempo. De repente você fez sucesso. De repente você casou. De repente você teve um filho. Mas esse de repente não foi de uma hora para outra. Então eu realmente acredito que a minha missão é restaurar pessoas e é a coisa mais importante. Mas restaurar famílias continua sendo uma das missões mais nobres e que alguém pode abraçar. E em Cristo existe um novo nascimento, tanto para você quanto para sua esposa, né, para o seu marido. Existe um novo começo. Deus sempre fala: eis que faço uma coisa nova. Eu vou colocar rios no deserto e caminhos no ermo. Então sempre existe esperança. Então, se enquanto você assistir esse vídeo, você percebeu que ainda carrega traumas, rejeições, culpas, padrões emocionais que continuam influenciando em sua vida, se você tem se sentido abaixo daquilo que você queria viver no seu casamento, saiba que buscar ajuda não é fraqueza. Então, procure. E às vezes a questão não é nem emocional, às vezes é hormonal. Não sei se você sabe disso, mas estatisticamente boa parte dos divórcios acontece em torno dos 40 anos. Então, é algo que está muito ligado à menopausa e à andropausa. E os divórcios que acontecem por volta dos 25, 30 anos, é por imaturidade. A gente precisa amadurecer, a gente precisa entender que a gente se casa com uma pessoa, a gente namora uma pessoa, a gente se casa com outra pessoa diferente daquela que a gente namorou, e ao longo dos anos, essa pessoa vai mudando. Você mudou, você passou por ritos de passagem. Então você era um adolescente, você namorou, não tinha um boleto para pagar, você casou, a sua esposa também foi trabalhar, vocês foram trabalhar, o filho nasceu, a vida dos dois mudou completamente. Aí uma morte de um pai ou de uma mãe, né, muda completamente a nossa vida. A gente deixa de ter uma referência paterna física terrestre. Então é muito importante você aprender que, eu vou dizer assim, a mulher com a qual eu estou casado hoje é a mesma mulher que eu me apaixonei na adolescência, quando eu tinha 16 anos, né, e ela 14. Mas ela não é a mesma mulher. Hoje ela é uma profissional, hoje ela é uma mãe, hoje ela tem filhos, hoje uma de nossas filhas já se casou. Então, muita coisa já mudou. Hoje ela já está quase chegando nos 50 anos, ela já não é mais uma menininha. Então, lembre-se, cuidado com os hormônios, cuidado com aquilo que você fala. Tenha esse ato de coragem de buscar ajuda. Então, como psicanalista e psicoterapeuta, com abordagem cristã, eu realizo atendimentos personalizados por videoconferência para pessoas em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, se você deseja iniciar um processo de restauração, não faço mágica, não é uma oração, não é uma sessão de terapia, é um processo de transformação que você vai passar. Então, se você pretende iniciar esse processo de restauração emocional e espiritual, os links para meu contato estão na descrição desse vídeo e será uma honra, será uma alegria caminhar junto com você nessa jornada. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, se você lembrou de alguém, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, com outras famílias, se inscreva nesse canal se você percebeu a seriedade e não saia daqui sem assistir o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela, e eu tenho certeza que ele também será uma ferramenta de Deus para fortalecer a sua identidade, família, futuro. Deixe seu passado para trás, a esperança para você e para o seu casamento. Deus te abençoe. Até a próxima.